Alô, Pipoca Richard Nixon novamente. A gente hoje vai falar de supply demanda, né? Supply e demand. Vai ter muitos termos aqui que eu não vou falar em inglês a forma mais correta possível, mas o conteúdo teórico em si e prático eu vou passar para vocês, vocês vão gostar muito, beleza? Vamos lá, nós vamos falar hoje de um tipo de order block, né? Bloco de ordens. O que é bloco de ordens? É quando o institucional, né, ele faz uma manipulação de preço para captar mais liquidez, deixa ordens pendentes em determinado ponto, depois ele volta a subir. Um exemplo aqui, ó. Esse exemplo que eu usei no vídeo passado. O preço trabalhando com nossa estrutura de boss, né? Então, aqui vamos supor que tivesse um bloco de ordens aqui, ó. Isso aqui, na hora em que o mercado vinha trabalhando em topos e fundos descendentes, aqui o preço, tinha uma galera que estava comprado aqui nessa região, né? Então o mercado precisava tomar essa liquidez. Então ele deixou algumas ordens pendentes aqui, só para poder tomar essa liquidez e depois de um tempo ele volta nesse bloco de ordens aqui que ele deixou as ordens dele pendentes para ativar essas ordens e aí depois o mercado começa a cair. Então seria o preço basicamente chegaria nesse bloco de ordens que ele deixou pendente e acionaria as ordens pendentes que eles teriam, o mercado poderia cair. Então esse é o nosso ponto de entrada. Isso aqui para compra também. Então um exemplo aqui, vamos usar aqui nesse. Vou apagar isso aqui. Vamos aqui, ó. Vamos supor que aqui nessa região teria um bloco de ordem. Eu estou marcando lugar aleatório, tá? Só para vocês saberem. E daí o preço precisava tomar o stop de quem estava vendendo aqui e com velocidade, com rapidez. Porque, por exemplo, se eu estou vendido, estou vendo o preço subir, eu vou ficar ali esperando? Não, eu vou tirar minha grana logo. Então, por isso que tem a perna de expansão e de correção. Aquela pernada de expansão, correção. Nessa correção aqui que a galera está tentando tomar a liquidez toda de quem está bem comprado, né? O preço vem caindo, 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 os compradores vão lá dar um tiro para cima. Nesse que eles dão um tiro para cima, toma a liquidez deles, né, dos compradores. Isso aí, quando ele faz essa tomada de liquidez, é um order block excelente, né? Que marca a nossa região de supply e demanda, né? E aqui, vamos supor que ele deixasse um bloco de ordem aqui nessa região aqui. O que o preço faria depois? Ele iria aliviar a mão aqui, né? Está comprado aqui nessa região, deixa os vendedores agir, então os vendedores trariam o preço aqui no ponto em que eles quisessem, né? Iria trazer o preço até aqui, só que daí seria uma armadilha para os vendedores. Então, na hora que o preço chega aqui nessa região, os vendedores estão felizes, achando que vai conseguir pegar essa liquidez desse fundinho aqui. Porque ó, a galera colocou o stop aqui atrás, né, os compradores. Só que na verdade é uma armadilha para os vendedores. Então a galera tá vendendo, tá pesando a mão aqui, colocando o stop aqui atrás, esses candles todos aqui, ó. Quem chegou atrasado, desavisado, colocando os stops tudo aqui atrás, ó. Depois o preço vai lá e dá um tiro para cima, toma a liquidez toda deles aqui, né? Então, por que ele fez isso? Porque ele deixou um order block aqui, né? Que é um ponto de compra deles, um ponto de venda, que a nossa estrutura. E eu desenhei aqui uns exemplos de 4. É muito simples isso aqui, cara. Muito simples mesmo. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso Rally Base Rally. É muito fácil isso aqui. Eu vou até escrever, mas você não precisa decorar esse nome. Mas eu vou escrever aqui mesmo. Ó, deixa eu ver aqui como que é o nome certo. É Rally assim. Rally Base Rally. Pronto. É isso aqui mesmo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. É isso. Rally Base Rally. Então, o que é o rally? O rally é o movimento de alta, né?
Então você consegue ver aqui, formando por dois candles, nunca pode ser por um candle só, tem que ser mais de dois candles. Então nós temos o rally, que é um movimento altista, base lateral, consolidação, né? E movimento de alta, rally novamente. E o movimento de queda é o nosso drop, né? Então é bem simples, ó. Drop, base, drop. Deixa eu até desenhar, escrever aqui, ó. Drop, base, drop. Pronto. Tá aqui o nosso drop, base drop. Então você sempre tem que, deixa eu até desenhar aqui, todo movimento de queda. E o movimento de queda é o nosso drop. O movimento de alta é o nosso rally. E o movimento lateral é o base. Beleza? Simples. Ou seja, se aqui na alta tem um rally, tem uma base, depois tem outro rally, e logo esse movimento de alta aqui é o que? Rally. Esse movimento de bala de queda que é o que? Drop. E esse do meio aqui, base. Então, mesma forma que o movimento subiu, rally, lateralizou, base, caiu, drop. Simples. Então aqui, ó, rally, rally, drop, 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 rally e rally, drop. Então todo movimento de queda, drop, movimento de alta, rally, lateral, base. Beleza? Então onde que eu vou marcar minha região, meu bloco de ordens estão aonde? Olha só, tá vendo esse candle aqui? Esse aqui é quando o preço que o institucional está fazendo. Ele está impulsionando o movimento de compra. E daí ele manipula os vendedores para eles pensarem que o mercado vai cair. E deixa esse candle aqui. Beleza? Deixa esse candle aqui. O vendedor, a galera vem aqui, ó, e vende aqui de novo. Ele, na hora ele já toma o stop, né? E aqui ele também deixa um bloco de ordem. Então o preço depois volta aqui para acionar as ordens e dar um movimento direcional mesmo, que é aquele movimento longo. Então ele pode fazer isso com a diferença de 1, 2 candles ou vários dias. Ele consegue fazer isso. Então eu marco sempre esse último candle aqui como o nosso bloco de ordens. Aqui, mesmo exemplo. Ó, o drop, base, drop. Sempre vou marcar esse último candle aqui. Beleza? Rally, base, rally. Ou aqui o drop, base, rally. Marco o último candle. Aqui, rally, base, drop. Marco o último candle. Então, depois, futuramente, o preço volta aqui nessa região, começa a subir. Do mesmo exemplo, volta nessa região, cai. Aqui volta na região, sobe. Aqui volta na região e cai. Conseguiram entender? Mamão isso aí, não? Agora vamos lá, vamos pro gráfico aqui. Vamos aos exemplos, né? O movimento que ele está fazendo aqui agora. Tá vendo aqui, ó? O preço vinha caindo. Ele corrigiu um pouquinho e caiu de novo. Nessa correção foi uma manipulação. Tá vendo aqui, ó? Esse candle branco aqui, isso aqui foi uma manipulação, ou seja, o preço caiu com força, a galera falou, na hora que viu esse candle comprador aqui, fala, cara, vai subir. Os desavisados, né? Vem esse martelo, isso aqui é um martelo invertido, né? É um martelinho para a galera já compra aqui e estopa aqui atrás. Na hora já é estopado. Ah, o mercado está manipulado. O mercado trabalha dessa forma, né? Ele te dá gatilhos falsos para você entrar no varejo. Então a galera do varejo que entra aí acaba tomando fumo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar esse candle aqui, marcar ele. Pronto. Aqui é o nosso bloco de ordens. Marco esse candle aqui. O que o preço faz? Ele tende a voltar nele depois. Se ele vai entregar um movimento, aí já são outros 500. Mas ele sempre volta nessa região. Beleza? Isso aqui é o nosso drop, base, drop. Beleza? Esse movimento aqui, ó. Temos aqui um rally, base, rally. Olha só, esse candle vermelho. O preço subiu, fez o base, né? Depois subiu de novo. Então nós temos um rally, base, rally aqui no meio. Então você marca aqui o nosso candle todo. O que o preço fez aqui?
Ele subiu, corrigiu até a região, olha só que maluquice, ele corrigiu até a região, acionou as ordens e começou a subir, beleza? Então aqui nós temos um drop, base, drop, um rally, base, rally. Agora vamos ao exemplo da mudança da tendência, beleza? Aqui nós temos, deixa eu achar aqui, eu já tinha marcado, pronto. Olha só, tá vendo esse candle aqui? Cadê? Esse candle aqui, ó, esse candle vermelho aqui, o preço subiu, né? Não, esse aqui, ó, mais bonito ainda, tá vendo esse vermelho aqui? O preço subiu, aí ele caiu um pouquinho, os vendedores entraram em ação, né? Os vendedores entraram em ação, só que foram estopados aqui imediatamente. Então ele deixou um bloco de ordens aqui nesse candle. Então se eu pegar e marcar ele aqui, ó, bonitinho, olha só, o que o preço fez logo em seguida? Ele veio aqui, ó, subiu, estopou quem tinha vendido aqui, voltou. Depois que ele pegou a liquidez, ele voltou, acionou as ordens dele pendente ali, pau, lapada para cima e começou um movimento de alta. Então, o que isso aqui, que esse movimento fez? Que ele fez um rally, base, rally. Mas se você for considerar esse movimentinho pequeno aqui, então um drop, base, rally, beleza? No topo temos da mesma forma, olha só, o preço subiu com esse candle que ele fez a base e caiu. Então temos um rally, base, drop. Olha só, então pego esse candle, o último candle aqui, sempre o último candle, puxa ele para cá. Então quem comprou, perdão, quem vendeu quando viu esses candles se formando aqui, ó, esses dois candles se formando aqui, foi estopado nesse retorno aqui, ao mesmo tempo acionou as ordens de venda e já caiu, já pagando um alvozinho leve de scalp. Então, muito simples isso aqui. Igual eu deixei desenhado aqui, ó. O preço subiu, deixou uma base, voltou a subir. Então nós temos um rally, base, rally, caiu, deixou uma base, caiu de novo, drop, base, drop, caiu base, subiu. Nós temos um drop, base, rally, subiu, base, caiu, um rally, base, drop, beleza? Não sei se eu já citei todos os exemplos, né? Mas esse aqui eu estou usando o exemplo do tempo gráfico de 4 horas. Olha esse movimento aqui. O que o preço fez? Pode ser formado por quantos candles? 1, 2, 3, quantos for necessário. Tem que formar em si mesma característica. Olha só, o preço subiu, ficou lateral por vários candles aqui numa base e subiu de novo. Então ele fez o rally, base, rally. O que nós vamos fazer? Marcar o último candle antes do movimento altista. Qual o movimento altista? Esse aqui. Como eu vou saber que é esse candle aqui e não esse, não esse, não esse vermelho? Vai saber, tem que ser sempre o último candle antes da impulsão, antes do movimento forte. O movimento direcional é esse aqui, ó. Tá vendo aquela lapada para cima? Então o movimento candle anterior não foi esse? Então nós vamos marcar esse candle aqui, ó. Vamos jogar para lá para você ver, olha só. Isso aqui é matemática. Olha só, tudo friamente calculado. A galera deixou o bloco de ordens dela aqui, fez todo esse movimento, isso aqui é conhecido como inducement, que eu vou falar em outro vídeo. Ele forma essa estrutura aqui, ele vem aqui, ó, encosta, aciona as ordens. Depois ele vem aqui, manipula de novo o mercado. Quem estava posicionado achando que isso aqui seria um movimento de pivô de baixa, que está muito claro aqui que isso aqui é um pivôzinho de baixa, ó. Pivô, correção com esse candle aqui. Na análise técnica, quem faz entra vendido aqui ou entra vendido aqui no rompimento do pivô para o movimento cair. Só que isso aqui é uma manipulação, né? Porque aqui só está acionando as ordens desse order block aqui. Opa, deixa eu passar para cá. Não sei se está dando para ver aí. Pronto. Aqui o preço só está, no caso, acionando as ordens desse cara aqui. Então, ó, ele veio aqui, não forma uma estrutura de pivô, no caso, né? Só que aqui acionou as ordens e é muito dinheiro aqui comprando, né? Então, aqui
aqui aciona mais ordem ainda para cima. Então quem vendeu aqui no fundo, quem vendeu aqui tomou stop e perdeu a grana. Então esse aqui foi um order block muito bom, porque ele teve, após o movimento de base, ele deu uma expansão muito grande. Então eu tenho que sempre olhar para a pernada de expansão. Um exemplo é esse order block aqui, ó. O candle comprador aqui, ó. Esse candle comprador aqui é muito válido. Por quê? Porque foi antes desse movimento de expansão aqui. Ah, mas eu vou usar esse candle, tá muito grande. Tá, então o que você vai fazer? Esse aqui é o tempo de 1 hora. Você joga um tempo gráfico menor. Puxa, cadê ele? Vixe, ele sumiu. Pera aí, deixa eu achar ele aqui. Tempo gráfico de 15 minutos. De novo, tá bem aqui atrás, ó. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Aí você consegue refinar ele. Qual foi o último candle antes do movimento de queda? Não foi esse aqui, ó? Esse branquinho aqui? Aí eu já jogo ele bem aqui pra cá, ó. Isso aqui eu tô refinando a minha entrada. Então, no momento em que o preço chegar, pode não ser hoje, amanhã, mas ele chegar aqui, eu vou bater uma venda aqui. Ah, mas eu quero refinar mais ainda. O que você vai fazer? Vai fazer o seguinte: vai pegar uma ferramentinha aqui e vai traçar 50% do order block. Beleza? Então aqui nós temos um ponto de venda. Nossa metade do order block. Chegou aqui ó, no 50%, bateu a venda. Isso no risk entry, que quando o preço chega na região, você bate a venda ali no risco, né? Não espera confirmação. Tem duas formas de entrada: a confirmação e o risco. Então isso aqui você consegue ver a confirmação aqui depois você consegue fazer a confirmação. A confirmação foi bem então. O preço chegou na região que você consegue ver, ó. Tem esse candle branco aqui, vamos lá marcar. Opa. Esse candle branco aqui, antes dele teve um movimento de queda, e teve esse outro aqui antes dele ter um movimento de queda. Qual foi o mais forte? Foi esse aqui. Então vou marcar esse aqui, ó. Antes do movimento de queda forte, né? O movimento de queda forte foi antes desse candle. Então a gente marca ele, vamos jogar para trás. Vamos ver se o preço chegou a ativar ele. Pronto, aqui ó. Olha só o que o preço fez. Ele chegou a ativar. Então aqui no futuro, pronto. Ah, mas o nosso ponto de entrada é no 50% desse candle aqui, ó. Então chegou a atingir os 50%? Não. Tem gente que entra no toque aqui e stop aqui atrás. Dá certo? Dá. Eu prefiro nos 50%, né? Porque daí às vezes ele encosta aqui e depois ele volta só para confirmar. E foi o que ele fez aqui, ó. Ele voltou para confirmar. E olha aí, ele confirmou onde? A nossa entrada. Cravado nos 50%. Após isso, o que o preço fez? Olha só que é isso. Após isso, ele foi lá, segurou o nosso 50%, o preço derreteu, beleza? Então, esse é a nossa região de oferta e demanda, supply e demand. Então, é bem simples esse conceito também. Somente isso. Então, se quiser tirar um print dessa tela aqui, tira aí para você decorar. Então, sempre lembra: movimento de alta, rally, a base, né? Que é a lateral, consolidação. O base, subiu, outro rally. Então, movimento de queda, drop. Você olha, drop, caiu. Rally, subiu, base, consolidação, lateral. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo aí das nossas regiões de compra e venda. Beleza?